Boa noite a todos, boa noite pessoal. Vamos começar o nosso estudo, dessa quinta-feira aí, Vamos pedir aí a Jesus força e entendimento para que a gente consiga realizar esse estudo aí da melhor maneira possível, agradecendo aí a espiritualidade amiga, os nossos irmãos maiores aí, pela oportunidade. Lembrando, gente, nós estamos estudando hoje, nas quintas-feiras, o estudo de Evangelho. Hoje nós estamos para concluir o sermão profético, e vamos fazer a nossa prece inicial para a gente estar começando. Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo que Ele nos envolva com a sua luz, com a sua paz, com o seu amor. Que o Mestre amigo possa nos ajudar a vencer as provas e dores do dia a dia, as dificuldades, as tristezas, as fragilidades que carregamos. Que sejamos envolvidos no amor, no entendimento e na paz. Senhor, fica conosco e estende as tuas mãos misericordiosas ao redor dos nossos corações, para que possamos, inspirados pelo teu amor, buscar a própria melhora, a própria renovação e o próprio bem. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, bem-vindos aí, meus queridos. Nós estamos aí dando continuidade ao nosso estudo de Evangelho, E hoje nós vamos voltar lá para o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, voltando lá no Novo Testamento, Quem quiser acompanhar aí, é o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, Vamos lembrar, ele está lá bem no inicinho, É o que abre o Novo Testamento. E nós estamos no capítulo 24. Deixa eu achar ele aqui. Mateus 25, Mateus 26, Mateus 24. Nós estamos no versículo 45, do Evangelho de Mateus, Mateus 24, versículo 45, Só fazendo aí uma retrospectiva, Lembrando aí a todos aí, nós estamos estudando o sermão profético de Jesus, que tem por intuito aí nos ajudar, a compreender o momento pelo qual o mundo está passando, uma conversa que o Cristo tem com seus discípulos, no qual ele fala sobre o futuro, sobre questões do futuro próximo deles, ele faz referência ali à destruição de Israel no ano 70 pelo Império Romano, mas os conselhos que Jesus dá para os seus discípulos, para os seus seguidores, são muito pertinentes e são muito úteis para a época que nós estamos vivendo. É interessante a gente fazer um paralelo também com o livro Nosso Lar, um dos capítulos do livro Nosso Lar. O André Luiz, ele recebe, junto com os companheiros que vivem ali na colônia, a notícia de que no plano físico estava se iniciando a Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que o Nosso Lar, o livro, ele se passa no ano de 1939. A história do livro Nosso Lar, acontece no ano de 1939. E nós vamos ter lá o André Luiz, no mundo espiritual, recebendo as primeiras. Vivemos num momento tão complexo como aquele, Essas duas guerras são, vamos dizer assim, pontos fora da curva, São guerras como essa onde morreram milhões de pessoas, Então, assim, a gente sabe que isso não tem mais como acontecer, graças a Deus, Hoje os conflitos, por mais que eles sejam assustadores aos nossos olhos, a quantidade de vítimas é bem menor, do que era na época lá da Segunda, da Primeira Guerra Mundial. Que bom, menos gente morre. Bom seria que não tivesse guerra nenhuma, gente. Mas o nosso atraso espiritual, infelizmente, cria esse tipo de situação. Lembrando que a guerra é reflexo, da sintonia, da humanidade com as forças das trevas. A gente nunca cansa de dizer isso. Numa guerra nós temos o mal lutando contra o mal. Na verdade, sempre numa guerra nós temos os dois lados sendo manipulados pelas forças da escuridão, porque o caminho da violência, da guerra, é sempre o caminho do mal. Não existe ações violentas que sejam do bem. Haja visto aí o exemplo de Jesus, e de tantos outros companheiros que
passaram pela história da humanidade e que venceram as suas diferenças, as suas dificuldades de maneira não violenta, né? É o caminho mais difícil? Com certeza, né? É muito mais fácil você jogar uma bomba em quem você não gosta, né? Ou condenar quem você detesta, do que você tentar o caminho do Cristo, né? Mas nós estamos aqui, né, para tentar seguir, né, e aprender pelos exemplos de Jesus, né? Então esse é o nosso objetivo aí, claro que dentro das nossas grandes e inúmeras limitações. Então nossa, né, os amigos espirituais nos sugeriram, né, nosso querido Liel sugeriu que a gente adiantasse o estudo de Evangelho e estudasse o sermão profético, né, até para ajudar, né, na sustentação espiritual do que está acontecendo na Europa nesse momento, né? E isso tem muita ligação com a gente, né? Não só pelas nossas raízes espirituais, né? Nós somos espíritos aí que estamos vinculados uns aos outros, então o que acontece no outro lugar do mundo nos impacta não só materialmente, como espiritualmente também, né? Mas também no sentido que nós também estamos passando por momentos de conflito, né? Nós podemos não estar vivendo aí uma guerra no sentido militar, né? No sentido exército contra exército, mas nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma guerra de ideias, né? Uma guerra de valores, né? Uma guerra de sentimentos, de emoções, né? E essa guerra tem se mostrado, né, muitas vezes tão dura quanto, né, uma guerra mundial, né? Tão dura ou tão agressiva muitas vezes, né, quanto um movimento aí de guerra no campo mesmo, vamos dizer assim, bélico, né? Nós estamos aí lutando uns contra os outros, né? Muitas vezes por ideias, né? Por reflexos de pensamentos, né? Nós estamos aí lutando muitas vezes conosco mesmo, né? Naquela velha luta do homem velho, né, versus homem novo, né? Onde o nosso passado aí, né, fica nos convidando, né, a modificação, a mudança, né? Então nós estamos passando aí por momentos de dificuldade nesse sentido também, né? A gente sabe disso, né? Então é um reflexo, né, do momento de transformação que o nosso planeta está passando, né, gente? Isso aí é uma coisa que a gente sabe muito bem, né? Então vamos lá, né? No versículo 45, né, do Evangelho de Mateus está anotado assim: quem julgais que é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre sua família para lhe distribuir de comer a seu tempo. Então Jesus aqui, né, está comparando cada um de nós, né, a um servo, né? Um servo é alguém que está encarregado de cuidar, né, da família, né? E é interessante, né, que à medida que a gente cresce espiritualmente, né, à medida que a gente, vamos dizer assim, se aprimora espiritualmente, as nossas tarefas diante do próximo, diante do outro, se multiplicam. A nossa responsabilidade diante do outro se multiplica, né? Então nós somos como um servo, né? Deus está fazendo essa comparação, que recebe potenciais, né, e possibilidades para agir em favor da própria família, da família do Senhor, né? E ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar procedendo assim. Na verdade vos digo que lhe confiará o governo de todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser no seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a bater nos seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, e o fará em pedaços, e porá a sua parte entre os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então essa aqui é a parte final, né? Jesus fala das questões do futuro, ele fala, né, dos rumores de guerra, ele fala para a gente tranquilizar o nosso coração, mas aqui nesse finalzinho, né, Jesus está falando da nossa postura nesse momento de transição. É a postura de fidelidade aos valores superiores da espiritualidade, né? Fidelidade, né, ao trabalho que nos é confiado, né, pelas mãos de Jesus, né? Jesus nos confia ali a oportunidade de trabalhar, de servir, né? A oportunidade de fazer o bem em nome dele, né? A oportunidade de sermos intermediários aí, né, das forças superiores, né, como médios que todos somos, né? E ele fala: ó, o bem-aventurado é o servo que, quando, né, o Senhor retornar, ele encontrar esse servo a postos, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Esse servo no trabalho do bem,
né? Porque existe também nesse momento uma prova particular muito grande, né? Que é a prova daqueles que falam, né? É a prova daqueles que dizem seguir Jesus, né? Uma prova para a gente, né? Que nos, né, acreditamos sintonizados com Cristo, queremos estar sintonizados com Cristo, né? Até que ponto aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, realmente expressa, né, os valores superiores, e até que ponto aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, né, as minhas ações são reflexo da minha vaidade, das minhas limitações, né, que podem e devem ser trabalhadas e melhoradas, né? Nós estamos num momento em que o sofrimento, né, deve desaparecer das nossas cogitações do dia a dia, né? Jesus está falando aqui, né, que a gente deve estar o quê? Atento às nossas possibilidades, né, para poder enriquecer os nossos valores de espírito, né? Então nós estamos aqui com oportunidades cada vez maiores, cada vez mais amplas, né, de desenvolver os nossos valores espirituais, né? E esse momento aí é um momento de quê? De julgamento íntimo, né? Cada um de nós vai entrar na própria intimidade, né? E vai ter aí o retorno do Senhor, né? Jesus fala, a gente fala muito de retorno, né? O pessoal chama aí de pleurasia, né? Que é quando Jesus vai voltar, né? E a espiritualidade amiga fala que esse retorno de Jesus, ele é individual. O Cristo volta na medida que a nossa consciência introjeta os valores do Evangelho e coloca em prática. Ou seja, o Jesus, né? O Cristo desce do céu, né? Daquilo que nós já sabemos que devemos fazer, para a terra, o nosso campo de ação, onde nós vamos materializar aqueles valores que nós já sabemos. Por isso, quando a gente faz aquela oração do Pai Nosso, né, a gente fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra, ou seja, na materialidade, na minha vida material, no meu corpo físico, como é no céu, na minha consciência. O que nós estamos pedindo para Jesus nessa prece? Nós estamos pedindo para Deus, o que nós estamos pedindo? Que a gente consiga fazer materialmente aquilo que a gente sabe que é certo. Esse é o resumo da oração do Pai Nosso. E aí Jesus, né, além de preparar os discípulos para o futuro, o que ele está fazendo aqui nesse momento? Ele está dizendo, né, para a gente continuar na seara do bem, né? Porque o servo bom e fiel, ele vai ganhar, né, mais oportunidade de trabalho, né? Que ele fala aqui, olha só, você vê que o mundo espiritual não tem preguiça não. Olha só o que ele fala aqui, ó, né? Na verdade eu vos digo que confiará o governo de todos os seus bens. Então, para aquele que trabalha e se esforça no bem, vai ter o que no mundo espiritual? Mais trabalho, né? Por quê? Porque o trabalho é uma bênção, né? O trabalho no bem, né? Quando a gente fala trabalho, gente, não é só a questão do emprego, né? Com o objetivo de ganhar o sustento do dia a dia, o pão de cada dia, né? O trabalho é toda ocupação útil. Então, no momento que nós estamos aqui conversando e trocando ideias ao entorno do Evangelho, né? Abrindo a nossa vibração para a influenciação da espiritualidade superior, nós estamos no trabalho do bem. E esse trabalho do bem, ele vai se multiplicar, né, na medida que os nossos corações começarem a materializar aquilo que a gente sabe, né? Tem uma frase que eu gosto muito dos amigos espirituais, que eles falam que o Evangelho ele tem que entrar na cabeça, descer para o coração e sair pela mão. Ou seja, você tem que entender, você tem que sentir, você tem que praticar. Então o mundo está cheio de gente que entende tudo de Evangelho, mas não sente nada. Aquilo ali para ele é uma filosofia, né? Como o mundo está cheio de gente que entende e que sente, né? Que se emociona, que acha Jesus o ser maravilhoso, e que chora, e que o coração dele fica cheio de, né? Mas na hora de estender a mão no trabalho prático em favor do próximo, zero, nada, né? Emociona com tudo, mas não age em nada, né? E tem aquele que consegue fazer a roda girar, né? Que é o que entende, que sente, pratica. Entra pela cabeça, desce para o coração, sai pela mão. Esse é o ritmo de toda a construção espiritual. Então, se a gente quiser materializar os valores imortais, os valores espirituais da nossa vida, tem que passar por esse giro. Entender, sentir, praticar. Então, você entende, você sente, você age. Você entende, você sente, você age. Você lê o Evangelho, você entende, né? Depois você sente, desce para o coração, e depois aquilo se torna uma oportunidade de renovação, de crescimento na nossa vida, né? Tá dando para entender, pessoal?
Nós estamos fechando hoje o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, né? Vamos lembrar algumas falas de Jesus sobre, né, o capítulo todo. Olha que interessante algumas delas aqui, ó. Olha só o que Jesus fala pra gente. Virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não vos perturbeis, porque importa que estas coisas aconteçam, mas isto não é o fim. Olha as frases de Jesus, né? Primeiro, né? Muitas pessoas vão aproveitar para tentar enganar os outros. Como que é o que quer enganar? Né? É aquele que prega o espiritual buscando vantagem da matéria. Né? É a pessoa que prega o desprendimento ficando cada vez mais rica. É a pessoa que prega a caridade sem tirar nada de si para oferecer para o outro, né? Mas exigindo que o outro faça tudo. Né? Então os valores do Evangelho, eles não são intercambiáveis, né? Não serve para mim e para o outro. Então o valor que serve para mim serve para o meu irmão. Assim como a medida que eu uso para julgar o meu irmão só serve para julgar a minha própria intimidade. Né? Então são coisas para a gente poder refletir. Então Jesus está falando assim, não se deixe enganar. Né? O reino dos céus, ele não vem de maneira externa, não é o templo bonito, não é a roupa cara, não é a aparência bem esmerada, não é a palavra. Né? O reino dos céus é uma realidade de intimidade, é uma realidade íntima, é uma conquista do coração que aprendeu a escutar a voz da própria consciência. Nós não precisamos de sacerdote, nós não precisamos de, né, nenhum intermediário quando aprendemos, né, a escutar o Pai Nosso que está nos céus. O Pai Nosso que nos fala através da consciência. E é interessante que Jesus fala Pai Nosso, né, nos igualando. Somos todos filhos desse Pai. E esse Pai conversa com todos que estiverem dispostos a escutar a sua palavra, a sua mensagem. E qual que é a palavra do Pai? O amor, é o respeito, é a renúncia, é a compreensão, é o carinho, é o afeto, né? É o consolar e instruir. Evangelho é consolar e instruir. O que fazia as pessoas se converterem ao Evangelho na época de Jesus, quando chegava nas cidades assim, Paulo, o Silas, o Lucas, né? O Pedro, né? Normalmente era o Paulo e os companheiros que eram os que mais viajavam, né? O que fazia as pessoas se converterem ao Evangelho, a mensagem? A ideia de que existe uma vida após essa vida. Uma ideia de que cada ser é amado, é único. Essa mensagem de amor universal, né, que nos ensina a olhar o inimigo como irmão, que nos ensina a perdoar 70 vezes 7, que nos ensina, né, que Deus é misericórdia, é amor, é bondade. Né? Deus não é um ser distante, né, de braços cruzados para as dores do mundo. Não. Deus é próximo, Ele é quente, Ele é caloroso, Ele é amigo, Ele é compreensivo, Ele é fraterno. Né? E Jesus é o intermediário do amor na terra. Então esse Jesus que morreu crucificado, que se, né, entre dois ladrões, quando era falado dele, os olhos dos escravos, dos servos, das mulheres brilhavam. Os olhos das prostitutas, dos soldados rasos, os olhos daqueles que não tinham poder, que não sabiam, né, ler e escrever, né, os olhos deles brilhavam, porque Jesus falava aos simples, mesmo através dos apóstolos. Né? Até a época do Cristo, a espiritualidade, os deuses eram para os poderosos, os deuses se ocupavam dos reis. Né? Era muito comum falar que os reis descendiam dos deuses ou eles mesmos eram deuses. Mas o pobre, o servo, né, o lavrador, o oleiro, o pescador, né, esses não tinham papel. Né? O próprio Deus de Israel era um Deus dos exércitos, um Deus poderoso, sentado num trono de glória. Né? E aí vem Jesus e traz esse Deus para próximo das pessoas mais humildes. E fala assim, não, Deus te ama do jeito que você é. Ah, mas eu sou um bandido, eu sou uma prostituta, eu sou um ladrão, eu sou um degenerado, eu sou um criminoso. Não, Deus te ama. O Pai te ama porque você é filho dele também, tanto quanto eu. Isso foi revolucionário. Isso foi fantástico. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos dele trabalharem. Está no momento
de acendermos no nosso coração as esperanças, para que possamos acender no coração do outro esperança também, né? Nada é mais urgente do que consolar, nada. Consolar e depois instruir, né? Então acolhe, abraça, aceita, silencia diante do erro, né? Acolhe, depois você instrui. Depois que tiver saciado a fome, a sede, depois que tiver vestido o agasalho, depois que tiver secado a lágrima, aí você instrui. E a instrução é libertação, não controle. Não depende a evolução ou a melhora espiritual de cada um de vocês aqui que vocês acreditem na doutrina espírita. Não depende a evolução moral de vocês que vocês frequentem uma casa espírita, né? Não depende disso. Depende que vocês sejam sinceros com a própria intimidade. Escutem aquilo que vocês têm a dizer sobre si mesmos. E se amem, se aceite. É tão difícil a gente se aceitar, né? É tão difícil a gente olhar no espelho e falar assim, eu gosto do que eu estou vendo. Por quê? Porque nós criamos muitas vezes ilusões e expectativas sobre nós mesmos que são falsas, né? E como diria o Emmanuel, né, ele faz uma frase, né, que ele fala sobre ilusão, ele fala assim, abandonemos a ilusão antes que a ilusão nos abandone, né? Então ele fala isso pra gente, né, pra gente deixar de lado os conteúdos de ilusão antes que a ilusão suma e a gente fique na mão aqui, né, segurando na corda imaginária, né? Mas é isso, né, gente? Nós estamos estudando o Evangelho. Alguém tem alguma questão, né, alguma pergunta, algo que você queira, né, colocar aí sobre o tema da noite, né, para a gente poder conversar, trocar ideia, né? Lembrando, gente, o objetivo do estudo do Evangelho é que a gente troque ideias, né? Os temas do Evangelho sempre foram conversas, né? Você vai ver que todas as pregações de Jesus normalmente eram fruto da conversa dele com as pessoas perguntavam, ele respondia, né? É uma troca, tá? Não existe uma liturgia do Evangelho, né? O Evangelho é uma novidade, né? Então, o próprio termo Evangelho quer dizer boa nova, novidade, né? Coisa nova, né? E é o que nós estamos buscando aqui, né? Entender esse momento que nós estamos passando, né? E aí a mensagem de Jesus é clara, quando ela fala pra gente o seguinte, ó, não perturba não, tá? As coisas vão passar, né? Isso não é o fim ainda, não precisa sofrer com esse negócio de guerra não, né? Por mais que o nosso coração fique apertado com o sofrimento alheio, que é uma coisa diferente, né? Claro que a gente se comove, né? Com as dores do mundo, né? Com as dores do ser humano, né? Principalmente nós estamos vendo essa guerra aí, apesar de que a gente sabe que tem outras guerras acontecendo no mundo que são um pouco noticiadas, né? A gente sabe que, por exemplo, a Arábia Saudita está massacrando, né, os seus vizinhos lá, né? E ninguém está falando nada, porque são países pobres, né? Em Angola, em Moçambique, né? Em outros países africanos está tendo massacres um atrás do outro aí, né? Genocídios que ninguém dá a mínima, porque são pobres. São países que não tem nada que chama a atenção do mundo, né? E estão guerra quanto, né? Então que a gente pudesse, né, dar, né, as mesmas preces que a gente dá para os nossos irmãos que estão na Rússia, na Ucrânia lá, né, brigando, vítimas lá dos seus líderes insensatos, né? Que a gente ofereça para as crianças, né, lá da Arábia Saudita, para as crianças de Angola, para as crianças de Moçambique, né? Que a gente ofereça as nossas preces para nós mesmos, que muitas vezes estamos aí passando dificuldades e guerras íntimas, né? Por quê? Porque uma dos sinais da regeneração, pessoal, é a queda do véu. Então nós vamos começar a nos ver como é que nós somos de verdade. E olhar no espelho e se ver como a gente é de verdade, dói. Dói porque a gente sempre imagina que a gente é mais, né? A gente sempre imagina que a gente está, vamos dizer assim, numa posição um pouquinho melhor, né, do que a gente pensava, né, ou acreditava que estava, né? Então vamos pensar, né, e vamos nos libertar aí dessa ilusão, né, e saber, olha, nós somos espíritos com valores imortais, né, que é o consolo, né? Nós somos espíritos destinados ao bem, né, e destinados à luz, destinados à paz,
né? Nós somos espíritos com todo um caminho à nossa frente, iluminado. As guerras vão acabar, vão passar, né? Oi, alguém quer falar? Oi. Marcelo, Janete. Pode falar. Ô, Marcelo. Ei, amiga. Aqui, o Marcelo, teve Oi. um dia que eu estava conversando com os grupos sobre esse... Tá cortando. Fred? Agora voltou, Janete, o som. Eu vou cortar o meu aqui para ver se melhora. Pode falar, amiga. Então, ele faz um e não tá. Até você entendeu? Não, Ok. não deu para entender. Só deu para entender que você estava falando que estava conversando nos grupos. Que não tem como. Né? Isso. Eu estava conversando no grupo e aquela parte que Jesus fala que quando o evangelho for pregado a todos os corações. Aí, essa companheira falou que não tem jeito, que tem muito país no mundo que nunca ouviu falar de Jesus. O que você pode explicar sobre isso? Muito bom isso aí. Então, aí nós temos que lembrar, né? O que é o evangelho? O evangelho que está escrito na Bíblia? Se eu for entender o evangelho como aquilo que está escrito na Bíblia, apenas, tá? É irrealizável. Se eu for entender o evangelho sendo aplicado ou pregado como a vivência dos conceitos de Jesus na humanidade inteira, aí nós vamos entender o que Jesus estava falando. Porque o evangelho não são as palavras de Jesus, são as ações do Cristo. Né? Apesar dos ensinamentos de Jesus serem fantásticos, né? Nada compara no mundo com o que Jesus ensinou, isso para mim não tem nem dúvida, né? Mais importante do que a palavra de Jesus é a ação de Jesus. E existem inúmeros espíritos e inúmeras pessoas no planeta hoje que vivem o evangelho apesar de não estarem emocionalmente conectadas com as ideias do Cristo, no sentido de Jesus indivíduo. Né? Existem pessoas que vivem o que Jesus ensinou e nem acreditam nele. E essas pessoas, elas estão pregando o evangelho. Porque o evangelho, ele é tão superior que ele não pertence nem ao Cristo, ele pertence ao universo. E todos os seres, né, todos nós que somos capazes de entender, né, que chegamos no nível da razão, e todos os seres que vão chegar nesse nível um dia, né, tem dentro da própria intimidade um evangelho escrito, que é o mesmo, que é o evangelho dos valores eternos, é o evangelho da caridade, da compreensão, do respeito, da fraternidade, da ética, é o evangelho do trabalho, do esforço, é o evangelho do consolo. Então, viver o evangelho, né, muita gente entende quando Jesus fala, e Jesus, vamos pensar, né, gente? Quando Jesus estava falando disso, nem tinha evangelho escrito, tá? Então Jesus estava falando de uma exemplificação daquilo que ele ensinava, e não de decorar texto bíblico, tá? Aqui, decorar o que está escrito no Evangelho de Mateus, a humanidade inteira, nessa encarnação, nos próximos 1000 anos, não vai fazer isso. Né? Até porque, como você falou, existem pessoas que têm religiões diferentes. Eu não sei o que está escrito no Corão, eu já li o Corão uma vez, mas não guardei tudo. Né? Eu não sei o que está escrito no Vedas, né? Eu não sei o que está escrito nos livros sagrados do budismo, né? Eu sei alguma coisa. Né? Então, assim, o que importa não é saber decorar o texto. Fala assim, Mateus capítulo 21. Se não se abreviassem os dias, não salvaria pessoa alguma. Ficar citando o texto do Evangelho não é conhecer o Evangelho, não. Só conhece quem vive. Tá? Aí nós vamos voltar para uma outra questão lá atrás, né? Que é a diferença de informação para conhecimento. Jesus fala que o fim virá quando conhecemos o Evangelho. O que fim que ele está falando? O fim desse sistema de coisas. Que fim que ele está falando aí? O retorno, né? Que é o quê? O nosso despertar espiritual. Ou seja, nós vamos virar espírito de luz no dia que a gente conheceu o Evangelho. Tá? Lá na Bíblia, vamos pegar a Bíblia. Sabe o que é conhecer? Né? Conhecer é o termo que se usava no Antigo Testamento para falar que o marido e a mulher tiveram uma relação sexual que gerou um filho. Tá? Então, quando o marido e a mulher casavam, eles tinham uma relação sexual, fala assim, conheceu Abraão, sua esposa Sara, e concebeu um filho.
Conheceu Jacó, sua esposa Raquel, a sua esposa, né, que ele tinha 4, né, tinha a Zipa, e a Bila, né, e a Raquel, esqueci o nome da outra, meu Deus, a mais importante eu esqueci, né, desculpa, né, que é a Abigail, né, esqueci o nome dela, a Leia, aí eu lembrei, né. Então, o que é conhecer, gente? É quando o sentimento e a razão se encontram, o casamento aí. Conheceu Jacó, sua esposa Leia, e conceberam um filho. O que é o filho? O filho do homem. Ou seja, quando o sentimento e a razão se encontram, vai nascer alguma coisa. Isso é o Cristo. Né? Então nós temos que conceber. Isso é o Evangelho. É quando eu pego os conceitos. Lembra que a gente falou lá no início? O Evangelho entra pela cabeça, né? Desce para o coração, conheceu, juntou. E aí ele produz um filho. O que é o filho? É a obra das mãos. O filho do Evangelho é a obra das mãos. Por isso tem muita gente que fala de Evangelho, que está informada sobre o Evangelho, mas não conhece nada de Evangelho. Porque o Evangelho não produz nada na vida dele. Então quando eu pego o Evangelho e eu vendo o Evangelho é só informação. É só um monte de papel escrito. Mas aquele Evangelho não desceu para minha intimidade, ou seja, eu não sinto. Eu não sou capaz de amar o meu próximo porque eu entendo o Evangelho. Eu não sou capaz de perdoar, ou de compreender, ou deixar de lado a minha vaidade, o meu egoísmo, porque eu não sinto o Evangelho. O Evangelho para mim é uma ferramenta financeira, para me vender, para me ganhar, para me ter poder econômico ou poder político. Né? Eu uso o Evangelho para ganhar voto, eu uso o Evangelho para ganhar expressão. Né? Eu troco os valores, eu prostituo o Evangelho. O que é isso? Prostituir. Né? Prostituir quando eu pego uma coisa muito importante e troco uma coisa inferior. Não é a prostituição, não é isso. A mulher pega a própria dignidade dela e entrega por um valor vil. Isso é prostituição. Né? E toda prostituição é do sentimento. Né? E aí o que acontece? Quando eu faço isso, não tem sentimento. Então eu estou informado. Então um monte de líder religioso, espírita, católico, budista, muçulmano, eles estão informados dos conceitos espirituais. Mas eles não conhecem, porque eles nunca experimentaram. Eles nunca sentiram o amor pelo próximo. Eles nunca sentiram o coração, né, cheio de bondade para perdoar alguém, para compreender. Eles nunca sentiram a alegria de Francisco de tirar a comida da própria boca, né, no sentido mais profundo, né, e dar para o pobre. Eles nunca sentiram a alegria, né, de dividir as próprias vestes com quem não tem. Então eles não sabem o que é o Evangelho. Eles falam de uma informação que é muito bonita, mas que está distante do coração. O profeta Isaías, né, olha só, o profeta Isaías fala assim: eis que quero de longe esses, né, que me honram com os lábios, mas cujo coração de mim está longe. Jesus cita isso, né, e o profeta Isaías é Eliel, tá, gente, pra quem não sabe, né, é a encarnação passada, né, do Gamaliel. Então assim, olha só, pregar evangelho para essas pessoas é difundir informação sobre Jesus para ter ganho, para ter um monte de seguidor, para a religião dele ficar poderosa, para ele poder se eleger, para ele poder ganhar dinheiro, para ele poder construir templo, para ele ficar mais poderoso ainda, para ele poder moldar o mundo à sua face, aquilo que ele quer. Esse é o erro das religiões. Esse evangelho nós não precisamos que ele seja pregado. Até porque, né, sempre vem um outro e prega a mesma coisa de um jeito diferente. Nós precisamos do evangelho do Mahatma Gandhi. Nós precisamos do evangelho, né, de pessoas que não vivenciaram o conceito, mas vivenciaram a prática do Cristo. Aí o mundo vai mudar. Quando todo mundo introjetar o evangelho, se o evangelho for pregado, ou seja, quando todo mundo sentir o evangelho, que é uma das características do mundo regenerado, tá? Então você pensa que aqueles que dizem Senhor, Senhor, lembra? Pode falar, Janete. Marcelo, tem uma coisa interessante você falando aí dos finais do tempo. Eu estou notando também que tem muitas pessoas, Martelos, que vão no evangelho ou pega conceitos da doutrina espírita para crítica e para dúvida. Teve uma pessoa que falou assim, que os espíritas são muito convencidos porque falam que o espiritismo é o consolador prometido. Como é que pode ser se nem todo mundo é espírita? Você vê, eles vão, interpretam a maneira que querem e espalham as ideias. São os falsos cristos, né? O que acontece? Aí vai ter isso, os espíritos responderam sobre isso para Kardec. Quando Kardec pergunta se a doutrina espírita vai ser a religião do mundo, o que os espíritos falam para ele? Falam assim, não. Mas os conceitos espíritas estavam introjetados
É nesse sentido que é o Consolador prometido. Porque quando a pessoa vira e fala assim, olha, na minha outra vida eu taquei pedra na cruz, ela está introjetando um conceito de reencarnação. Quando a pessoa está falando assim, na próxima vez eu volto homem, ou eu volto mulher, ou eu volto seja lá o que for, está introjetado um conceito de reencarnação, um conceito de responsabilidade anterior, de vida que continua, né? Na outra vida eu vou fazer isso, né? Eu quero chegar do lado de lá, eu quero descansar, né? Olha só os conceitos que estão introjetados nisso aí. Isso é que é a essência, né? Lembra que Jesus, né, voltando um pouquinho, Jesus fala assim, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. O que ele está falando? Ele está falando que aquele que fala de evangelho e não vive, não tem lugar no mundo regenerado. O mundo regenerado é para aquele que busca, para aquele que se emociona. Tá? Você tem que ter as duas etapas, pelo menos, para entrar no mundo. São três, né? Que é o sentir, o entender, o sentir e o praticar. Só quem entende não entra. Porque entender só não muda nada. Né? Nós estamos cheios de líder religioso aí, de todos os espectros religiosos, inclusive espírita, que sabe tudo de evangelho, de doutrina espírita, inclusive os espíritos das trevas sabem de evangelho. Né? O apóstolo Tiago fala isso, né? O Tiago é o cara, né? Ele fala assim, você acredita em Deus, acredita em Jesus, o diabo também acredita. Né? E daí? Né? Claro que ele está usando uma forma de linguagem expressando lá dentro da cultura dele. O que ele quer dizer com isso? Né? Tá cheio de entidades encarnadas que conhecem mais o evangelho que eu. Que cita todos os versículos da Bíblia, que dá nó na cabeça de quem que eles quiserem. Mas o evangelho deles é o mesmo evangelho do cara que vai lá e usa o que tira um texto do contexto lá da Bíblia para poder tomar dinheiro dos outros, para poder obrigar a mulher a aguentar calada a violência de um marido, porque o marido que tem que mandar, né? Essas pessoas, elas entendem, né? Mas elas não sentem nada, porque o evangelho não torna elas pessoas melhores. Então, você vai sentir o verdadeiro cristão pelo perfume da caridade que ele deixa em torno de si. Então não tem como eu ser um verdadeiro cristão se eu espalho agressividade, arrogância, vaidade, se a minha preocupação é poder, é brigar, é agredir. Não tem perfume nenhum nisso, tem um fedor de enxofre. Olha só, né? E aí, lembra, se reconhece o verdadeiro cristão pelo perfume da caridade que espalha em torno de si, né? Francisco de Assis espalhava o perfume da caridade. Maria de Magdala espalhou o perfume da caridade. Né? Teresa de Calcutá espalhou, Irmã Dulce espalhou, Mahatma Gandhi espalhou o perfume da caridade, do amor. Né? Luther King espalhou. Quando convidado a falar, né, de guerra, de violência, de se defender, ele falou de paz. E morreu por causa disso. São os grandes espíritos encarnados no nosso século, que são os maiores cristãos da história da humanidade. E não foram canonizados na sua maioria, né, porque alguns não eram da igreja, né, nem considerados cristãos outros, no caso do Gandhi, por exemplo, nem era cristão no sentido religioso, né, não era salvo, né, será? Né? Então o que acontece? A nossa pedra de toque hoje, para entender quem vive o evangelho, quem prega o evangelho, é o perfume da caridade que ele exala em torno de si. É o amor, é o carinho, é o afeto, é a compreensão, é o olhar terno, é a capacidade de consolo. O verdadeiro seguidor de Jesus consola, abraça, abre mão de si mesmo, renuncia. Né? E aí, se a pessoa não tem essas características, pode ser o espírito, pode ser quem for, não é seguidor de Jesus. Não dá conta, ele conhece, já ouviu falar, é ótimo, já está, né? Nas próximas encarnações, quem sabe aquilo que ele sabe, teoricamente, vira sentimento. Né? Então alguns companheiros sabem muito de evangelho, mas não desceu para o coração, então aquilo não sente. Então o cara não pensa duas vezes de tomar o último recurso de alguém para atender a própria vaidade dele, porque não sente. O evangelho não desceu para o coração, está só na cabeça. Né? Não tem pena de roubar a viúva, de roubar o pobre. Jesus fala, ai, dos fariseus, né? Ai, vós fariseus, que a pretexto de longas preces, devorais as casas das viúvas. O que Jesus está dando uma dica para eles aí? Ó? Né? Vocês vão lá falar que estão rezando, estão lá se aproveitando sexualmente das mulheres, estão lá tomando o último recurso que eles têm, a pretexto de fazer prece. Vocês vão lá fazer prece, vai fazer prece. Jesus não é bobo não, gente. Né? Então, assim, são coisas para a gente pensando. E este momento é para a gente se ajustar no bem. Quer dizer que quem tem que ser perfeito? Não, quer dizer que tem que se esforçar. Né? Então, se eu percebo que eu ainda estou sabendo muito e sentindo pouco, vamos trabalhar o sentimento? Como que eu trabalho o sentimento? Como é que eu vou fazer o evangelho descer para o coração? Gente, não tem jeito se não for contato com quem sofre.
Aí nós vamos voltar lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? O dia que o Paulo encontra Jesus na estrada de Damasco. Paulo vê Jesus, fala assim, esse cara é o Messias. O Messias, nossa senhora, bobagem, eu tenho que seguir o Messias. Meu Deus, Jesus é o Messias, eu acreditei, está resolvido, vou pregar, vou ensinar para o mundo. É essa a visão do Paulo, né? Tanto é que o Paulo decepciona porque ele achava que só porque ele ter sido convencido, o planeta inteiro ia ser convencido. Se ele acreditou, então por que o resto não ia acreditar, né? E aí ele vai lá na sinagoga pregar, né? Todo pimpão, né? Primeiro dia, chega lá, fala, não, que eu sou doutor da lei, eu faço acontecer, vocês vão me ouvir calado, quem manda aqui sou eu. Nesse ponto. Aí fala que Jesus é o Messias prometido, tal, o pessoal quer matar ela. Ele sai lá, né, todo desconsolado, tipo assim, uai, mas tem que acreditar em mim, eu sou eu, né? O nível da vaidade. Aí ele vai aprender a sentir o evangelho pela primeira vez. Sabe como é que ele vai aprender a sentir o evangelho? O Ananias leva ele para casa dele. Aí na hora que ele chega na casa do Ananias, ele vê uma reunião de evangelho de verdade. Ele vê o Ananias sentado na mesa tosca, né? E é em torno da mesa tosca do Ananias, as viúvas, os doentes, os idosos, os mendigos, os maltrapilhos. E o Ananias, que era um quase mendigo, mas não era porque ele tinha, né, alguma condição mínima de sobrevivência, dividia entre aquelas pessoas o pouco de pão que ele tinha, o pouco de água que ele tinha, e ao mesmo tempo falava do Cristo. E aí, o que acontecia? O consolo entrava nos corações daquelas pessoas massacradas que não tinham lugar na sinagoga, dos ricos e poderosos. Aí na hora que o Paulo bateu o olho naquilo, ele olhou e falou assim, é isso aí que é ser cristão. Estou fazendo tudo errado. Ele deu conta de fazer. Ele olhou para Ananias, gente, e falou assim, eu quero ser você quando eu crescer. Quando eu for cristão de verdade, eu quero ser igual você, Ananias. Vocês entenderam? É uma das cenas mais impactantes do livro Paulo Estevão, que passa batido para todo mundo. Porque o pessoal, né, a gente gosta de babar o ovo do Paulo, né? Mas a gente não percebe que a grandeza do que o Ananias fez com ele. O Ananias ensinou para ele silenciosamente, carinhosamente, o que é ser cristão de verdade. Porque a mesa do Ananias era a reprodução da mesa do Cristo, onde os deserdados da terra tinham lugar e espaço. E quando o Paulo vai para Jerusalém e fica hospedado na casa do caminho enquanto estava doente, né? O que acontece? Ele vê a mesma coisa com Pedro, né? Depois tem uns problemas lá, mas é o que ele vê com Estevão, o que ele vê com Pedro. Ele chega lá e vê aquele tanto de doente em torno do Pedro, aquelas pessoas sofridas, sendo consoladas, né? Então você quer saber se um lugar está funcionando para o Cristo, tem que ver, está consolando, instruindo, as pessoas estão saindo com o coração refrigerado de amor daquele ambiente, então ali é do Cristo. Não importa o nível. Não importa se é uma casa espírita, se é um templo evangélico, se é uma igreja católica, se é um prostíbulo. Se a pessoa sair do prostíbulo cheio de amor para dar, no sentido do consolar e instruir, tem Jesus ali dentro, né? Aí que está a pregação do evangelho. E esse evangelho será pregado a toda criatura. Com certeza. Todos nós em algum momento tivemos contato com alguém que vivenciou o evangelho. Não em palavras, mas em sentimento. E esses sentimentos, quando ele se transforma em ação, ele modifica e transforma o próprio mundo à nossa volta. Por isso que é necessário reviver o Cristo. Por isso que de tempos em tempos a espiritualidade envia os amigos de Jesus ao plano físico para nos lembrar dos valores imortais que Cristo carrega por nós, né? Que é consolar, instruir. Aonde não existe isso, Jesus é só um conceito, só um nome no livro, só uma palavra morta, né? Muita gente acha, tem uma palavra forte é porque o cara briga, agride, bate a mão na mesa e fala, né, e transtorna para defender as ideias religiosas que ele tem. A palavra do Evangelho mais forte é aquela que mais aquece os corações. Não aquela que condena, que massacra, que domina, né, que quebra o outro para poder fazer a vontade dele prevalecer. Isso não é Evangelho, não. Isso é vaidade. Nós precisamos reviver o Cristo. Precisamos trabalhar hoje pelo consolo e pela instrução. Porque nós mesmos precisamos de ser consolados. E qual o maior consolo do que saber que Jesus está olhando por nós? Que espíritos amigos, gentis, amorosos e bondosos, que não nos julgam, estão à nossa volta. Então vamos começar a trabalhar esses conceitos. Cada um de nós pode fazer muito dentro de casa, trabalho, na rua, né?
chegou a época que os grandes espíritos não vão mais reencarnar, agora o negócio é com a gente, é os pequenos espíritos mesmo que estão na hora de crescer, né? Então, assim, não é o momento dos espíritos de luz, mas não é o momento da gente virar espírito de luz, né? Nem que isso demore 1000 anos, mas nós temos que fazer um esforço aí, né? E esse movimento é doloroso, porque todo dia bate alguma coisa na nossa cara e fala assim, nossa, ainda estou atrasado demais. Nossa senhora, ainda sou ser muito primitivo. Né? Pelo menos comigo acontece. Né? Tem dia que eu olho e falo, meu Deus do céu, Jesus. Né? Eu sou um traste, né? Mas a gente tem que perseverar. Lembra Jesus falando aqui também, ó? Aquele que perseverar até o fim, esse se salva. Se salva. Tá? Vamos parar de esperar que a espiritualidade venha resolver os nossos problemas. Estão precisando que a gente cresça e vai ajudar eles. Né? Os amigos espirituais não estão aqui para... Né? Eles vão sustentar e ajudar, porque eles fazem o bem, eles nos ajudam muito. Né? Normalmente a gente nem percebe essa ajuda, porque a gente é meio cego, né? Meio míope. Né? Mas já tá, os espíritos de luz já estão naquela, meu filho, já estou te ajudando aqui, ó, o negócio agora cresce e vem ajudar a gente aqui, ó, sua cadeira de trabalho está aqui, ó, sua mesa está vazia aqui, ó, né? O braço da máquina aqui está te esperando aqui, ó, evolui logo aí que nós estamos precisando da sua mão de obra aqui pro bem aqui, ó. Né? O nosso trabalho já está lá nas esferas de luz esperando, já tem uns 1000, 2000 anos, está lá esperando a gente lá, ó, nós estamos aqui, ó, né? Nossa vaga está lá, ó. É a mesma coisa que alguém fala assim, ó, eu vou te dar um emprego, você vai ganhar 50 mil por mês. Você só termina aquele curso lá que dura uma semana e vem conversar comigo. E aí você vai ter o seu emprego garantido aqui, é 50 mil por mês e todas as vantagens que você pode imaginar. É a gente com o mundo espiritual. Então nós temos uma semana aí para poder estudar e se esforçar, porque o resto da vida vai ter 50 mil na conta toda semana. Né? Nós não queremos, não, isso dá trabalho. Aí passa um mês, o companheiro fala, meu filho, seu emprego tá lá te esperando lá, não falei pra você ir. Ah, mas eu esqueci, sabe o que é? Eu tava divertindo ali, eu tava... Né? Fala, então vai, mais uma semana aí, ó, faz uma semana aí de esforço aí que você vai conseguir. Né? Os espíritos fazem essa comparação. Né? Eles comparam até mais, falam assim, ó, a vida espiritual em vista da vida material é o seguinte, alguém te falar o seguinte, olha, eu quero que você dê o maior trabalho da sua vida durante 1 minuto. Você vai fazer um trabalho totalmente extenuante que você vai quase desencarnar de tanto esforço. É 1 minuto. Se você fizer esse trabalho de 1 minuto, você vai ter o resto da sua encarnação, tudo que você quiser. E nós falamos, não queremos. É essa comparação que os espíritos falam das nossas provas aqui na matéria com as questões espirituais. É como se eles falam, e é menos, né? Porque é infinito, né? É imortal, né? Ele fala assim, trabalha 1 minuto. Você vai ter nem 1 minuto nós estamos querendo. Fala, não, esse negócio de 1 minuto, quem sabe, né? Mas se não tiver nada, né? Se esse 1 minuto aí, eu podia estar lá dormindo, eu podia estar né, chupando um picolé, sei lá, né? 1 minuto, aí já passou 10 dias. Mas 1 minuto, meu filho, não, pensando bem, né? Eu acho que eu vou fazer isso, mas semana que vem, deixa. Né? E aí vai passando. Né? Mas é isso, né, gente? Nós estamos aqui viajando juntos aqui. O Evangelho é para isso, tá? Então vamos guardar o conceito de hoje do Evangelho, né? O Evangelho nós vamos entender, né? Nós vamos sentir e nós vamos praticar, né? Então saber tudo de Bíblia não é saber Evangelho, não. Eu posso até estar informado do Evangelho, mas poucos vivem o Evangelho. Os espíritos mais evangelizados do planeta Terra, né, não precisam nem de repetir o nome de Jesus, porque eles vivem o tempo todo o que Jesus prega. Quando Jesus encontrar com eles no mundo espiritual, fala, Jesus, você tá aí, beleza, velho. Nós estamos sempre aí juntos, né? O cara nunca nem falou de Jesus na vida, não queria ver Jesus e fala assim, nossa, você é tão familiar. Não, é claro, nós estamos juntos aqui. Ó. Lembra Jesus falando, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, doente e me visitaste, preso e foste me ver. E aí vamos perguntar ao mestre, quando é que te fizemos isso? Quando que te vimos doente, ou faminto, ou sedento, ou nu, e te servimos de alguma forma? E Jesus vai falar o quê? Quando fizestes isso, aqueles pequenos que pedem o meu nome a mim fizeste. Só precisa disso. Tratar o próximo como você trataria Jesus. Se a gente conseguir tratar o nosso próximo como a gente trataria Jesus, né? Está resolvido o problema. Né? E o próximo, quem que é o próximo? É aquele que passa pelo seu caminho. Mesmo aquele que passa com a pedra na mão. Porque é seu irmão também. Né? E às vezes o nosso bebê, o nosso filho, pisa no nosso pé, morde o nosso nariz, né? Morde o nosso dedo. Você bota o dedo na boca do bebê, ele quase arranca o seu dedo fora. Ele é seu filho, ele te ama. Mas ele não sabe o que faz. Né? Então quem erra, muitas vezes não sabe o que está fazendo. Lembrar disso. Né, gente?
Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Queria agradecer a todos aí. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, né, por favor, né? Temos aí uns minutinhos ainda, né, enquanto a gente vai se despedindo, mas se alguém tiver, a gente volta, né? Queria agradecer a todos aí pela participação do estudo, né? A gente sabe que os nossos corações unidos podem fazer a diferença. O objetivo mesmo da gente é, né, a gente se despertar juntos, né, para os valores do Evangelho, que a gente possa entender, sentir e praticar o Cristo, né? Amanhã às 8 da noite nós temos nosso tratamento espiritual. Lembrar a todos, quem puder participar com a gente é muito bem-vindo ali no Instagram, né? Agradecer a todos que nos ajudam, que nos sustentam, né? Agradecer a espiritualidade amiga, né? Agradecer aqueles que discordam da gente também, né? Porque a gente fala bobagem às vezes, todo mundo fala, né? Quem não fala bobagem, né? Só os espirituosos. Como a gente está longe dessa condição, a gente vai falar umas bobagens de vez em quando, né? Então vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, que o seu amor possa nos envolver e nos sustentar, que a sua luz possa nos acompanhar, que estejamos juntos, meu bem, nos desejos de ser melhor e de servir. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, a compreender e respeitar aquilo que está à nossa volta. Fica conosco na manifestação da luz, do bem, do carinho e do afeto. Ajuda-nos, Senhor, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né? Muito obrigado, né? Deus abençoe todos nós. Até amanhã, 8 horas, né? Nosso tratamento espiritual, né, se Deus quiser, né? Um beijo no coração, né? E até daqui a pouco, né? Quem sabe a gente encontra lá no mundo espiritual também. Agradecemos, Marcelo. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.